Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques desta segunda. Destaques do dia. A capital do estado amanheceu com neblina e frio ganha novo aliado nesta segunda. Licenciamento de veículos com placa final 3 vence no dia 31 de maio. 94% da população brasileira com mais de 5 anos tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid, diz IBGE. Rapaz de 18 anos foi morto a facada pela cunhada após agredir a esposa. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi convidada para prestar esclarecimento sobre pauta ambiental. Sancionada a lei que prorroga apoio a 30 atividades dos setores de cultura e eventos. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. A passagem de outra frente fria mantém continuidade de baixas temperaturas e a semana pode ter mínima de 4 graus em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. O frio continua intenso e segue derrubando gradativamente as temperaturas em Mato Grosso do Sul. Para esta semana, a última do mês de maio, a meteorologia ressalta que a onda de ar fria ganha mais força nesta segunda-feira, dia 27, e principalmente amanhã, terça-feira, dia 28. Segundo o Centex, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a continuidade do frio será impulsionada por outra frente fria que irá favorecer o avanço para todas as regiões do estado. Nos próximos dias, por exemplo, são esperadas temperaturas de 4 a 5 graus em algumas cidades, mas em determinadas regiões, como o sul e o extremo sul, mínimas abaixo dos 4 graus, favorecendo com menor probabilidade a chance de geada fraca. Nesta segunda-feira, Campo Grande amanheceu com os termômetros registrando mínima de 13 graus, mas diante do surgimento dessa nova frente fria, as temperaturas podem ficar abaixo de 2 dígitos, já que a meteorologia estipula que a mínima fique entre 8 e 10 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje é R$210. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$195. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$49. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$123. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Para você que possui carro e a placa termina com o número 3, fique atento para o prazo para quitar o licenciamento que vence no final deste mês de maio, no dia 31, na próxima sexta-feira. Ao todo, são mais de 62 mil proprietários que devem realizar o pagamento. A taxa de licenciamento é a mesma para todos os tipos de veículos, de R$ 219,34. Se o proprietário do veículo pagar fora do prazo, o valor será atualizado para R$ 284,70. A taxa de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. O cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran MS. O Detran alerta que o pagamento da guia não significa que o documento de porte obrigatório foi emitido, pois há situações que bloqueiam a continuidade da emissão, por exemplo, ter registrado uma intenção de venda ou se existir uma pendência de recal. Portanto, é fundamental que o proprietário certifique que foi emitido CRLV por meio do aplicativo CDT, se o documento for digital, ou vá até uma agência do Detran para fazer a conferência. Vale lembrar que o motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio até a regularização do documento. JD1 no ar. JD1 no ar. 94% da população brasileira com mais de 5 anos tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. É o que mostra a pesquisa nacional por amostra de domicílio, feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Os detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. Aos 59 anos, o auxiliar de serviços gerais Gilvan Gonçalo tomou 4 doses da vacina contra a Covid-19. Ele já foi diagnosticado com a doença 3 vezes, sempre de forma leve. Ele acredita que por causa da vacina, nunca precisou ser internado ou sofrer com sintomas mais fortes. A vacina é o melhor método para evitar uma doença, para se a pessoa pegar uma ou qualquer outro vírus aí,
Assim como Gilvan, até o primeiro trimestre de 2023, 188 milhões e 300 mil brasileiros já haviam tomado pelo menos uma dose da vacina. Isso representa quase 94% da população. A pesquisa também mostrou que cerca de 77% dos adultos vacinados tomaram 3 doses ou mais da vacina. Quase 90% das pessoas de 5 anos ou mais já tomaram pelo menos 2 doses. É o que destaca Rosa Dória, analista de pesquisa do IBGE. O Ministério da Saúde considera que para uma pessoa estar minimamente, com a proteção minimamente eficaz contra a Covid, ela precisa ter tomado pelo menos 2 doses da vacina, que seria o que eles chamam de esquema primário completo. Entre as pessoas de 5 anos ou mais, 88,2% estavam pelo menos com o esquema primário completo, ou seja, elas tinham tomado 2 doses da vacina ou mais doses. Com o coronavírus ainda em circulação, o Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a doença no calendário nacional de vacinação. A vacina é aplicada a partir dos 6 meses de vida. Mesmo quem já tomou mais que 2 doses, precisa ficar atento e tomar os reforços quando necessário. Nesse momento, a vacina é ofertada aos grupos prioritários. É o que aponta a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Então, pessoas que vivem com alguma doença que diminui a imunidade, diminui a defesa do organismo. Também gestantes, profissionais de saúde, população quilombola, ribeirinha, pessoas no sistema prisional, também aquelas pessoas que estão no tratamento contra o câncer e acima de 60 anos são alvo dessa campanha. A vacina contra a Covid-19 protege contra as formas mais graves da doença e o estudo apontou que sem a vacina aumenta a chance da pessoa contaminada ser internada. Entre as pessoas que não haviam tomado nenhuma dose quando tiveram Covid-19, 5,1% precisaram ser internadas. Esse percentual de internados cai para 3,9% entre as pessoas que tomaram uma dose e cai ainda mais para 2,5% entre os entrevistados que tomaram 2 doses ou mais. Reportagem Márcia Fernandes. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JDUnoticias.com JDUnoticias.com JDUnoticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Familiares de uma criança de 11 anos descobriram um estupro praticado pelo pai da menina depois de terem acesso ao celular dela em Rio Verde. O caso foi descoberto na manhã de ontem e após verem fotos e conversas no celular da vítima que confirmaram o abuso sexual, a família acionou a polícia militar. Eles mostraram as mensagens e as fotos que encontraram no celular da menina de 11 anos. O genitor da criança até o momento não foi localizado pelas autoridades e o caso está sendo investigado e foi registrado como estupro de vulnerável em Rio Verde. Um rapaz identificado como Pedro Henrique de Souza, de 18 anos, foi morto pela cunhada com um golpe na madrugada de domingo no Taquaral Bosque, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, Pedro, a esposa e a cunhada estavam na mesma casa, até o momento em que ele começou a agredir a esposa. Diante da situação, para ajudar a irmã, a autora pegou uma faca e acertou no abdômen do cunhado. O rapaz caiu no chão em frente à residência e não resistiu. O corpo de bombeiros e o SAMU chegaram a ser acionados, mas quando chegaram no local, Pedro Henrique já estava sem os sinais vitais. A faca utilizada no crime não foi encontrada e a jovem que matou o cunhado após ele agredir sua irmã fugiu do local.
O delegado plantonista de Campo Grande representou pela prisão preventiva da mulher. E um homem de 32 anos foi socorrido ao hospital após ser violentamente agredido pelo parceiro de bebida em um estabelecimento na cidade de Jardim após supostamente tentar cometer estupro. O homem foi encontrado caído e todo ensanguentado e foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar visualizou imagens de câmeras de segurança do local onde o homem foi encontrado caído e identificou o autor das agressões. Ao prender o suspeito, ele comentou que bateu no conhecido após sofrer tentativa de estupro enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica juntos. Após diligências da Polícia Civil, foi descoberto que o homem que apanhou havia saído recentemente do presídio. O caso, no entanto, foi registrado como tentativa de homicídio na cidade de Jardim. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. O Portal de Educação à Distância é um espaço dedicado à formação e qualificação de homens e mulheres que atuam no campo. Através da modalidade online de ensino, é possível ampliar a oportunidade de levar conhecimento e inovação às atividades do agro, além de contribuir com o aumento de renda e qualidade de vida das propriedades rurais sul-mato-grossenses. Para facilitar o processo de aprendizado à distância, o aluno matriculado recebe acesso a materiais didáticos de diferentes formatos, como cartilhas, videoaulas e apostilas, onde pode participar de grupos de conhecimento e muito mais. Todas as informações você confere em ead.senarms.org.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi convidada para prestar esclarecimentos sobre a pauta ambiental. O presidente da CCJ atendeu ao pedido de senadores que questionaram a falta de ação da pasta diante das enchentes no Rio Grande do Sul. A reportagem é de Marcela Cunha. O convite à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, em resposta a diversos questionamentos apresentados durante a última reunião da CCJ, quando foi aprovado o projeto que estabelece diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Durante a discussão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alegou que os parlamentares estão insatisfeitos com a falta de diálogo com o Congresso. Eu quero saber se algum senador ou senadora foi procurada pelo Ministério do Meio Ambiente para tratar desse assunto. Nunca foi. A preocupação da ministra Marina Silva é com o exterior, não é com o interior, não é com o Brasil. Ainda não há data marcada para a audiência de Marina Silva na CCJ. JD1 no ar. A prorrogação do programa de incentivos ao setor de eventos foi sancionada e valerá até 2026. Com a lei em vigor, o PERSE, programa que traz medidas de apoio a bares, hotelaria e produção de espetáculos, entre outros, contará com 15 bilhões de reais nos 3 anos de vigência. 30 atividades serão beneficiadas pelo programa. A reportagem é de Pedro Pincer. O presidente sancionou a lei que estabelece teto de 15 bilhões de reais para os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, criado durante a pandemia de Covid-19. O texto também reduz de 44 para 30 o número de serviços beneficiados. O teto de 15 bilhões de reais vale até dezembro de 2026. A alíquota zero para os 4 tributos envolvidos: Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP e COFINS, será extinta quando o custo fiscal acumulado do benefício atingir o limite fixado. A relatora no Senado, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a importância do setor de eventos para a economia. Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu? O impacto positivo? Cinema, 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora. Entre as atividades que deixam de contar com o PERSE estão
são albergues, campings e pensões, produtoras de filmes para publicidade, locação de automóveis com motorista e atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro Série B. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B teve sua rodada normal neste final de semana. Começando na sexta-feira, o América venceu o Santos por 2-1. No sábado, no Brinco de Ouro, o Guarani empatou com o Paysandu 0-0. Ontem, no Novelli Júnior, o Ituano venceu a Ponte Preta por 2-0. O Vila Nova empatou com o Brusque 2-2. E o Ceará venceu a Chapecoense por 2-1. Hoje, no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Operário do Paraná e o Botafogo de São Paulo enfrenta o Novo Horizontino. O Avaí recebe o Goiás e amanhã na Arena Amazônia o Amazonas recebe o Mirassol. Tem um jogo sem data ainda que é o CRB Sport. Fórmula 1, o último domingo não foi um dia como qualquer outro para Charles Leclerc. Na disputa do Grande Prêmio de Mônaco, o piloto da Ferrari largou na pole position e manteve a liderança durante toda a prova. Voltar para casa não foi uma tarefa difícil. Nascido em Monte Carlo, Leclerc pegou a bicicleta e foi avistado por fãs. Charles Leclerc foi o primeiro monegasco a conquistar a vitória em casa na Fórmula 1. O piloto da Ferrari, neste domingo, também quebrou o jejum de quase 2 anos sem vencer. Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da escuderia italiana, fecharam o pódio do Grande Prêmio de Mônaco. O líder da prova colocou pneus duros durante a bandeira vermelha da largada para aguentar por mais tempo na ponta. Charles Leclerc chegou a ser pressionado por Oscar Piastri, mas defendeu-se bem e aproveitou a pista estreita de Mônaco para permanecer em primeiro até o fim. Foram quase 2 anos sem subir no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1, mas o piloto da Ferrari dominou o final de semana para vencer em casa. Ele foi o primeiro a atingir o feito em Mônaco na Fórmula 1 e o segundo na história do Grande Prêmio. Antes, Loïc Chiron havia vencido em 1931. Neste domingo, a vitória de Leclerc emocionou a realeza do Principado. A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, no dia 9 de junho, às 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul. A prova é válida como a 9ª etapa da temporada. Finais de conferência da NBA. Dallas Mavericks venceu ontem o Minnesota Timberwolves por 116-107. E hoje entra em quadra o Indiana Pacers enfrentando o Boston Celtics às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Liga das Nações de Vôlei Masculino. Ontem tivemos a 5ª rodada. Eslovênia 3-0 na Polônia. O Brasil perdeu para a Itália no tie-break 3-2. Estados Unidos 3-1 na Turquia. A Holanda venceu a Bulgária também por 3-1. Alemanha 3-0 na Sérvia e Argentina 3-2 no Irã. E na terça-feira está de volta a Liga das Nações de Vôlei Feminino. E o Brasil entra em campo contra o Japão às 8h30. A Tailândia enfrenta a República Dominicana, a Polônia enfrenta a Sérvia e o Canadá enfrenta os Estados Unidos. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova Maio Laranja para combater abuso e exploração sexual infantil. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. A campanha Maio Laranja pode passar a ocorrer oficialmente para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que também institui a flor amarela e laranja e a chamada Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes como símbolos do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A comissão aprovou o texto da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a uma proposta da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás. A relatora citou a Organização Mundial da Saúde, que considera o abuso sexual infantil um dos maiores problemas de saúde pública com consequências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima. E uma convenção da OIT,
que trata a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil. Laura Carneiro afirma que a maioria das vítimas tem 13 anos de idade ou menos e que, segundo estudos realizados em diferentes partes do mundo, o percentual de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de abuso sexual varia de 3% a 36%, mas muitas vítimas não revelam o abuso e só conseguem falar sobre isso quando se tornam adultos. As estatísticas, portanto, não são dados absolutos. Geralmente o crime é encoberto por um muro de silêncio, do qual fazem parte familiares, os vizinhos e algumas vezes os próprios profissionais que atendem as crianças vítimas dessa violência. Os efeitos psicológicos do abuso sexual são devastadores e os problemas decorrentes do abuso persistem na vida adulta das vítimas. O desenvolvimento da criança pode ser afetado de diferentes formas, uma vez que algumas apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, enquanto outras desenvolvem graves problemas emocionais, sociais e até mesmo psiquiátricos. Diante desse contexto, o Estado não pode ficar inerte. A relatora acrescentou ao CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a atribuição de definir a imagem da flor amarela e laranja. O texto também determina que os símbolos e o material produzidos para a campanha de maio sejam utilizados durante os períodos de carnaval e festas juninas. Segundo o Disque 100, o número de denúncias cresceu 38% durante o carnaval de 2024. Foram registradas quase 74 mil acusações de violações a partir de mais de 11 mil denúncias no período de 8 a 14 de fevereiro. Comparando os dados referentes a fevereiro de 2023 ao mesmo período carnavalesco de 2024, houve um aumento de 30% no total do número de denúncias desse tipo de crime contra o público infanto-juvenil. Com a aprovação na Comissão da Família, a proposta que oficializa o Maio Laranja para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes está agora na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O plenário pode votar projeto que suspende e anistia dívidas de produtores gaúchos. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara pode votar mais um projeto voltado para dar um alívio financeiro à população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Dessa vez, o benefício é dirigido aos produtores rurais que têm dívidas de financiamentos de custeio e comercialização da safra. O projeto, apresentado pelos deputados Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, e Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, anistia os produtores afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. Além disso, suspende por 2 anos os pagamentos previstos para esse ano nos contratos de financiamento de comercialização e investimento rural. A proposta ganhou o regime de urgência, o que faz com que possa ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou parecer com mudanças pontuais na proposta. O texto original tratava de financiamentos obtidos junto ao BNDES e ao Banco do Brasil. O relator estendeu o benefício a empréstimos rurais concedidos por qualquer instituição financeira nos municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal. E para as operações de investimento, o texto do relator adia por 2 anos as parcelas já vencidas ou a vencer em 2024. O custo orçamentário da medida é sustentado pelo decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso. O decreto retira as medidas emergenciais dos limites de despesas previstas no arcabouço fiscal e dispensa a necessidade de cortes em outras áreas. O deputado Zuco defendeu a aprovação da medida como maneira de compensar os agricultores gaúchos afetados pelo desastre que atinge o estado há um mês. É de suma importância que possamos aprová-lo. Ele concede anistia ao pagamento de parcelas mensais de crédito e custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, para pagamento até dezembro de 2024. Suspende o pagamento das parcelas mensais de crédito de investimento e de comercialização adquiridos neste ano pelos produtores rurais do meu querido Rio Grande. O relator, deputado Afonso Mota, retirou da proposta trecho que garantia renda mínima mensal de 2 anos a qualquer produtor rural do país atingido por catástrofe natural, como a que afetou o Rio Grande do Sul. Ele argumentou que esses casos não estão previstos no decreto de calamidade e devem ser tratados em uma proposta separada. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o regime de urgência para o projeto, mas deixou claro que acordo feito com os demais líderes limita o benefício aos produtores dos municípios em estado de calamidade. Nós negociamos a votação dessa urgência na reunião do Colégio de Líderes. E é importante dizer
O acordo, quando for discutir o mérito, é para somente as áreas atingidas. Não é para todo o Rio Grande do Sul, para as áreas atingidas. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que anistia os produtores rurais gaúchos afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. De Brasília, Antônio Vital. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vida.